falará sobre texto didático e hipertexto instrucional como conteúdo de acesso aberto em texto papel, blog e livro didático digital, nos vários espaços, tempos e contextos. Por favor, Robson. 20 minutos, tá? Só o texto é grande. Tem 70 slides e... Pode passar na frente. Eu quero que você grave isso aqui, pode ser? Pode, se quiser, meu amigo. Por favor. Faço isso. Minha cara aqui. Pessoas, tudo de bom? A representação discente, eu faço parte da representação discente de biblioteconomia, tudo de bom para vocês. E a gente agradece a Paloma pela sua apresentação e a organização por mais essa semana de biblioteconomia da ECA USP. Pronto, a organização vai ter também alguém para apresentar em nome da representação discente. Eu falo isso e coloco essa questão... Qual tema mesmo? Eu coloco essa... sei lá. Agora esqueci. Bom, vou colocar um monte de coisa e vocês vão pensando no que eu vou falando aí. Olha, vai focalizando. Esse aqui é uma ficha catalográfica, tá? Tem um buraco no meio. Dizem que é chanfradura. E tá com regrinha certinha e tudo mais. Isso aqui é o universo da biblioteconomia. Essa chanfradura pode ser um mundo dentro desse universo. Ok? Agora, esse mundo pode ser interpretado como outra biblioteconomia. Está pequeno, está em expansão. Poxa, não só de catalogação e coisa técnica existe, né? Mas também site, outras coisas mais. E esse universo, muitas vezes, reprime esse pequeno mundo. Talvez por ser essas coisas novas. E a Semana de Bíblia, como outras iniciativas dos alunos e de profissionais, dentro e fora da USP, representa esse mundo, não totalmente indo contra o universo, mas mostrando que esse mundo existe, é necessário existir e vai continuar a existir, nem que seja um nódulo. Mas esse mundo, essa bolinha, pode explodir também, né? Esse universo dá uma outro contexto. Não necessariamente negando o que foi utilizado antigamente, mas se utilizando justamente do antigo para construir um novo. Ou então construir outra coisa que não seja totalmente baseada no antigo. E esse mundo, explodindo ou não, contra o universo ou com o universo, apresenta, né, querendo ou não, novas formas do texto. Lembrei do tema. Do texto. E do hipertexto. E de outras coisas que são colaborativas, como foi colocado aqui. Blog aqui na USP, se falando em biblioteconomia, é uma coisa complicada. E outras formas de tecnologia também. Se fala muito nos novos ambientes, naquela coisa toda que a gente tem que participar. Mas se não tiver bibliotecário no novo ambiente, eu não faço estágio. Muita hipocrisia. E nesses textos, hipertextos e outros mundos, em PDF, em doc, em papel, se encontra com essa questão da muita informação, né? E aí a gente fala, muitos falam, é muita informação, outros falam, não é questão de muita informação, é questão de como organizar essa informação, né? Ou como encontrar a melhor informação, a forma melhor para se colocar. Você pode ficar triste, pode ficar feliz, dependendo de que forma você encontra ou consegue buscar essa informação. Foi muito rápido, tá legal? Você vai me avisando, hein? E aí, falando em texto, hipertexto, estou tremendo, não sei porquê. Então. E o livro-texto representa, por exemplo, o livro didático, o hipertexto, o blog. Enquanto estiver aqui, eu vou citar blog, até não, né? Porque isso é sonho. Mas a gente tem que encher o saco de que blog, tem autoria ou não, é também fonte de informação, é sistema de informação. Qualquer coisa do tipo. Ele só não é explorado academicamente. O Wiki foi até explorado.
O blog não. É um grande preconceito da academia, como é preconceito em relação também à Wikipedia. É isso que faz um pouco a parte do novo mundo, aquele mundo pequeno da biblioteconomia. Mas, em papel ou não, essa informação pode ser organizada e recuperada. Estamos aí nós de novo. Em texto, em blog. E aí eu vou utilizar uma técnica nos anos 69. Nem nasci, mas vou utilizar. Falam que gestão do conhecimento, essa coisa toda, também já veio de lá, nos anos 70, 60. Utilizar mais uma coisa, ou da roupagem nova, a gente faz outra coisa com ela. Pro novo, certo? Eu sou muito realmente de gostar de utilizar coisas velhas. Né? Não digo que quem não utiliza essas coisas velhas, não valoriza. Não necessariamente isso. Mas eu gosto. E aqui o mapeamento da informação é falado por um cara que trabalhou na TV, essas coisas todas, e não é bibliotecário. Em 69, época de muita coisa em biblioteconomia, né? Que foi, disseminação seletiva da informação, que dá para se fazer em Twitter, essas coisas todas, né? Muita gente fala, coisa velha. Não, mas dá para fazer. E o mapeamento da informação, necessariamente, é uma coisa que, quando não, eu encontrei em julho desse ano, uma coisa que eu estava pesquisando há 5, 6 anos antes de entrar aqui na USP. Mapeamento da informação são mapas de informação que têm blocos de informação. O que significa isso dentro do texto? Você tem lá um texto escrito, vamos pensar num livro didático. O livro didático, ele tem informações, por exemplo, conceito, definição, a característica ou natureza, né, desse objeto estudado, e tem exemplos, né? Pode ser através de figura ou mesmo uma descrição do objeto. Nos anos 60, o MEC, através da FENAME, não sei, mas ele publicava livros didáticos, livros técnicos, com formato que parece propor isso aqui, esse mapeamento de informação. Sinceramente, eu gostei desses livros dos 69 e 70. Puxa. E aí, vendo-se um pouco, comparando a questão dos livros didáticos hoje, ficou muito bagunçado. Para tentar chegar um pouco no ambiente da web, colocaram imagem, colocaram frases, comentários, ficou uma certa poluição. Essa é a impressão que eu tenho. Não posso colocar isso como uma afirmação científica. E eu fiquei intrigado. Poxa, mas isso vai ajudar no aprendizado do aluno? Na escola pública? A prova, parece-me que a prova de tentar arrumar toda essa bagunça que se fez no livro didático foi, por exemplo, os editais do PNLD, por exemplo, onde se fixa questões editoriais, gráficas, questão de conteúdo, baseados nos parâmetros curriculares nacionais. Ou seja, parece que é uma coisa que é ligada para a área de editoração apenas. Não. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente. Ou seja, como organizar a informação na web, no livro didático, está com a gente. E isso, para mim, leva a crer que faz parte do processo de ensino-aprendizado. É um elemento. Você conseguir organizar uma informação para que ela seja melhor compreendida. Né? A parte gráfica tem muito a ver com isso. Hoje é uma área, design instrucional, que é da área que pode ser editoração, mas tem pessoas de outras áreas também que falam sobre isso. Justamente como um texto pode ser melhor trabalhado na parte do seu desenho, da sua organização interna, das suas semânticas e tudo mais. O mapeamento da informação, ele tem vários tipos de mapas. Tem conceitos, mapas de processamentos, de estruturas, de processos, de classificação. De classificação a gente já sabe muito bem, por exemplo, um mapa aí, um texto com a técnica de mapa conceitual, que talvez possa ser a classificação desse sistema universal. É um mapa bem grande e chato pra caramba, mas eu gosto também. Velho, antes de 69. E esse mapeamento da informação é justamente você localizar as principais categorias, né? Como há categorias na classificação desse universal, o CDD e tudo mais,
O texto também tem categorias, né? Por exemplo, conceito, definição, características, exemplos, são categorias. O autor disso aqui, desse mapeamento da informação, vou deixar um slide para vocês, uns 70, até 70 slides, tem um monte de informação assim. Eu vou passar aqui, né? Porque senão... Me fala uns minutos, tá? São faltando. Por favor. E aí, esse mapeamento ele identifica essas categorias e organiza o conteúdo. Ou seja, não basta, por exemplo, você tem campos de um lado ou metadados. É como se fosse um registro de livro em base de dados. Você tem um campo de um lado e tem um conteúdo do outro, digamos. É o que você vai preencher. Praticamente isso. É uma base de informação ou base de dados. Né? Pode ser no formato físico, no caso no livro didático. Estamos aí na área da educação. Isso pode ser feito no Wiki. O Wiki faz isso de uma certa maneira. Né? Pode ser feito no blog? Eu acredito que sim. O blog tem aquele esquema de você ter o post e tem a área de conteúdo. Na área de conteúdo você pode colocar, digamos, na escrita, essas categorias. E aí tem a parte da indexação, que é justamente aquela parte de tags e tudo mais. Que é possível fazer uma política de indexação. Então o mapeamento da informação me leva a sonhar com essas várias coisas, assim. Ou constatar, não sei. E aqui e aí o texto tem esses blocos funcionais. As categorias juntas formam blocos funcionais. Conceito, definição, caracterização, exemplo e tudo mais. Né? Eu vou escrever isso aqui e passar para vocês também deixar no arquivo. Eu fiz na madrugada, estava desenhando essas coisas toscas para apresentar aqui. E aí isso possibilita, eu acho, organização e recuperação da informação e acesso. Ou seja, o conteúdo fica, de certa forma, mais estruturado. Como a gente estrutura os nossos registros bibliográficos, né, e tudo mais, a gente pode estruturar também um conteúdo de um texto, de um livro-texto. Pode ser qualquer texto que não seja só o livro didático, mas qualquer outro, assim mesmo. E se for para um intuito didático, talvez seja importante fazer isso. E eu queria aplicar isso para o meu TCC na área de blogs. Justamente utilizando o currículo do Estado de São Paulo, ou a proposta curricular do Estado de São Paulo. Por exemplo, a cada post, eu colocaria um tópico do currículo. E aí que está. A comunidade escolar, o professor, um conjunto de professores e alunos, com um blog colaborativo, poderiam produzir esse conteúdo. Né? E eu quero focar no ensino médio. Vamos ver se a experiência vai dar certo. Porque aí fica um uso de blog mais estruturado. Não fica só aquele um blog de relato, aquela coisa toda. Não, o blog é muito estudado, acho que nos seus conceitos, né, e formas. Mas assim, no Brasil, acho que é pouco explorado. Na área da educação, poucas, por exemplo, os diretores de ensino, que são diretorias que cuidam de várias escolas numa determinada região, tem um núcleo de tecnologia educacional, que trata sobre tecnologias da educação. Né? E aí, por exemplo, a região de Campinas, e acho que também o estado de Goiás, tem do Pará, tem os seus núcleos de tecnologias educacionais voltados para desenvolvimento de conteúdo no blog. Isso para a comunidade de discentes, do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, eu acho que não estou tão longe de tentar realizar esse experimento. Né? E aí eu estou tentando aplicar isso numa escola estadual que fica em Cotia. Né? Tenho conversação com o diretor, eu quero que isso faça parte do meu trabalho com plano de curso e quero ver se isso vai dar certo. Isso na questão do conteúdo curricular. E aqui eu cito o Polo Cultural, que é uma atividade, um projeto de extensão no qual participei e que leva em questão um patrimônio material o patrimônio cultural material e imaterial. Ou seja, atividades artísticos culturais também podem receber publicações, divulgações e tudo mais, e essas publicações podem ter uma organização da informação do seu conteúdo. Que eu acho que isso é importante também para que você tenha a questão da memória. Né? E se falando na memória, por que não, por exemplo, a Semana de Bíblio,
essa organização da informação está acontecendo no ensino de Bíblia. Quando se fala no planejamento, numa questão de uma organização de um evento, né, mais sistemático, justamente está se organizando direto ou indiretamente o conteúdo. E vai ficar, de alguma maneira, para a posteridade. E aí, indo nessa toada do texto e hipertexto, a gente organiza a informação, organiza o acervo, organiza, né, atividades, né, faz uma estrutura de alguma coisa. Consegui terminar um pouco a tempo. Obrigado. E a gente está organizando o ambiente, a informação está organizando tudo. É a linguagem da biblioteca ou do ambiente informacional, são os códigos que são utilizados lá, não só CDU, mas os códigos, as cores da parede, da localização da estante ou da falta dela. Ou seja, tudo isso tem uma mensagem, né? E tudo isso ajuda para o enriquecimento pessoal ou não. E aí, a biblioteconomia, quando fica nessa parte técnica, esquece desses outros elementos. É complicado. Se não é a parte técnica, é a parte administrativa. E aí o bibliotecário ou o profissional não consegue se ater a outras questões. Ou quando quer se ater, tem, sei lá, alguma coisa que não vai para frente. Eu sei que não deve ser nada fácil ser bibliotecário, um profissional que atua nessas áreas. Mas acho que muitas vezes a biblioteconomia poda várias coisas e aí fica se culpando, não é privilegiado, porque isso... às vezes é culpa da própria biblioteconomia mesmo em não ir para frente e ficar mais nas amarras das instituições, né, para qual trabalha. A biblioteconomia acaba nesse mundinho que está em expansão. Esse mundo são as pessoas. A biblioteconomia são pessoas e o que elas fazem. E é isso que a gente tem que fazer. Eu falei do texto, um pouquinho do texto e do hipertexto, mas é uma forma de atuação para melhoria ou para a nossa realização, né, a realização dos nossos sonhos dentro da área, né, na qual, né, a gente trabalha e para a qual a gente batalha. Eu creio que isso seja a vontade de todos nós aqui, mesmo com gerações, né, diversificadas. A biblioteconomia é isso. São vários pensamentos, são várias gerações, né? Também para mim é um aprendizado. Quando eu estou na representação discente, representando os alunos, quando estou aqui no Semana de Bíblia, essa questão que a Paloma falou, que as outras pessoas falaram, né? Você trabalha com a questão da censura, que realmente há muito. Hoje é dia 28, hoje é o Dia Nacional de alguma coisa, mas que se refere à censura, quer dizer, ou melhor, contra a censura. Quando se fala na questão colaborativa, justamente não só a questão do texto ou da escrita, mas a questão das atitudes, né? Quando se fala em atividades, você ter uma experiência coletiva que te traz muitas coisas legais. E quando vai se falar em música, que é a próxima, eu não vou apresentar, mas só vou dar uma... Quando se fala em música, biblioteconomia também é música, como diz o Robert, você está gravando isso aqui, é poesia também. Poesia a gente faz. É só a gente não ficar com uma nuvem cinza. Nuvem, quem precisa ter é blog, nuvem de tags, não a gente. A gente tem que ter o sol à nossa frente e se não tiver, que a gente coloque essas nuvens ou qualquer coisa cinzenta fora do caminho. Que a gente consiga fazer um mundo melhor no que a gente faz. Bom, é isso, essa mensagem. Eu espero ter feito alguma coisa relevante de alguma maneira significativa. E parabéns para todos que ouvem ou que fazem a biblioteconomia essa semana aqui. Valeu! Ó, Robinson, muito Glauber Rocha, hein? Pô, ficou muito Glauber Rocha. Parabéns, né? Nossa, racional. Genial, genial. Robinson, muito obrigada pela sua apresentação.